é um veículo para nós estudarmos a palavra do assunto que eu estava dando para vocês. E nós vamos trabalhar como edificar um espírito forte, tá? Dentro dessa perspectiva, eu vou trabalhar esse e vou trabalhar mais 2 tópicos e eu vou mandar o link para vocês. E então aí, o que nós vamos fazer? Vocês vão estudando as dúvidas, a gente vai respondendo no inbox ou no próprio grupo mesmo, entendeu? Onde eu posto os links e você vai tirando suas dúvidas, tá bom? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir agora o espírito de sabedoria e de revelação nesse momento para que a tua palavra possa ser ministrada e que cada um que vai ouvir e que vai estudar possa receber entendimento, compreensão, que os olhos da fé sejam abertos e os olhos espirituais sejam abertos, a fim de que eles possam ver e tocar o mundo espiritual como ele é verdadeiramente, e que possamos ter experiências gloriosas com Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Veja bem, eu quero falar sobre como construir um espírito forte, porque há algumas chaves que são bem simples. E lá em Gênesis 2:7, o Senhor diz que ele formou, o Senhor Deus, o homem, do pó da terra e soprou em seus narizes e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, bem aqui em Gênesis, nós temos a base de um corpo, uma alma e um espírito, correto? Agora veja só, o que habita dentro do nosso espírito é a presença de Deus, ela mantém o nosso espírito. Independente da condição que nós nascemos, Deus que soprou o fôlego de vida, tanto no ímpio quanto no crente, no cristão, se você preferir, foi Deus que soprou o fôlego. E o que acontece? A diferença entre o salvo e o não salvo. O salvo creu na palavra, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, recebeu ele, e ele se faz filho de Deus, e ele recebe então o quê? A vivificação do Espírito dele, tá? O Espírito Santo vem morar no Espírito dele, tudo bem? E aí, o não salvo ainda está caído, ele está ainda sentenciado à condenação, ele precisa desse processo de se converter, de aceitar a Cristo, né, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o propósito que o Senhor tem com a terra. Por isso ele deu seu único filho para morrer em prol da humanidade. Para quê? O projeto de Deus é uma grande família. Paulo diz isso lá em Efésios, tá? Então, Jesus ele veio morrer na cruz com o propósito de resgatar a humanidade para o Senhor, para o Pai. Porque o Pai, ele quer abraçar os seus filhos, tá? Então, para nós edificarmos um espírito forte, eu vou falar de 3 passos bem simples. Próximo, veja bem, o seu espírito é quem você realmente é. Tudo bem? Minha alma é um reflexo de quem eu realmente sou. E é a minha alma e o meu espírito que entrarão no céu. O meu espírito irá carregar a imagem da minha alma para que as pessoas saibam quem eu sou. Então, ou seja, né? Os espíritas, eles usam uma palavra que chama perispírito, que seria a conotação da aparência da pessoa, certo? Ou da fisionomia, né? Eu não sei dizer para você se está correto essa palavra perispírito, porque eles não usam muito a palavra alma, né? Agora veja só, nós entendemos que Deus nos chamou para ser corpo, alma e espírito. O espírito volta a Deus que o deu, mas o Senhor fala que nós vamos nos conhecer lá no céu. Como que nós vamos conhecer lá no céu? Por causa da alma, a alma que carrega a tua imagem, tá? Então, quando você chegar lá no céu, quem assistiu aquele vídeo lá
do Bob Jones, veja só, ele poderia ter chegado lá e encontrado alguém que ele conhecesse, ou, né, a gente não sabe com detalhes, ele falou só da morte que ele teve, mas digamos que ele fez outras visitações no céu e encontrou pessoas que ele já conhecia, ou que, sei lá, né, teve contato aqui na Terra, não sei. Bom, esse é um outro assunto. Então vamos lá. A nossa alma carrega a nossa imagem. Então o nosso espírito vai estar em Deus carregando a nossa imagem para que as pessoas saibam quem você é. Então fortalecer o meu espírito e caminhar com Deus é algo de vital importância na minha vida. Para ser capaz de fortalecer algo, você precisa dar um tipo certo de alimento. Por exemplo, um exemplo que eu poderia dar é se você vai fazer uma academia, né? Geralmente o instrutor na academia ele fala que vai fazer musculação, tem que se alimentar de certos tipos de alimento para ajudar no músculo, né? Os homens que querem ficar musculoso e tal, as mulheres que querem não sei o quê, e aí tem um certo tipo de alimento. Agora imagina assim, se você está num jejum e você está fazendo um serviço que exige muito exercício físico. Serviços assim que as pessoas trabalham às vezes que são pesados em jejum, automaticamente essa pessoa ela vai ter uma tontura, um mal-estar. Por quê? Porque ela não se alimentou corretamente, tá? Então é a mesma coisa quando eu fortaleço o meu espírito. Se eu não dou para ele o que ele precisa, automaticamente o que nós conhecemos na Terra, uma pessoa que não se alimenta bem, ela pode ser anêmica, ela pode vir até óbito, correto? Tudo bem? Então, primeiro no natural, depois no mundo espiritual, tá? Eu vou colocar assim. Não é diferente no mundo espiritual. Você precisa alimentar o seu espírito com os nutrientes certos para que ele cresça, ok? Agora veja só, o que Deus está esperando é que você se dê a comida certa e a oportunidade e faça a preparação. Essa preparação é um caminho para que você tenha maior intimidade com o Pai, maior entrelaçamento do noivo com a noiva. Tudo bem? Veja bem, quando a preparação e a circunstância se encontram, então você terá o milagre. Por quê? Porque você preparou o ambiente, porque houve ali algo em você que você tem buscado com desejo, que você tem ansiado, e então você preparou o ambiente para que o milagre acontecesse, tá? Deus está buscando pelas circunstâncias certas na sua preparação. E é a preparação do seu espírito que é importante. A primeira coisa que é importante na sua vida espiritual é a questão da meditação, que está lá em Mateus 4:4. Então, o que é meditação? No dicionário Strong, significa ponderar, imaginar, revolver ao redor da sua mente e ruminar como uma ovelha. Eu já falei sobre meditação e a importância que ela tem, né? Então, eu quero dar uma pincelada aqui para você compreender melhor. A ovelha, quando ela vai para o campo comer lá os pastos verdejantes, ela come tudo que ela puder encher a barriga dela, né? A gente costuma dizer que a ovelha tem 2 estômagos. Ela come tudo que ela pode e depois o pastor leva elas para descansar. Então, quando elas vão descansar numa sombra, né? Isso lembra muito Salmo 23. Elas começam a ruminar o que? Ela puxa aquela comida que estava naquele estômago, aí ela vai mastigar, depurar, sabe? Saborear aquele capim e vai dar para o estômago para ela defecar. Então, por isso que ela tem 2 estômagos, um para encher e o outro que ela vai puxar, ela vai ruminar, vai saborear, vai mastigar novamente aquela comida e aí ela joga para o estômago que vai para as fezes. O que nós poderíamos dizer com meditar da palavra?
eu leio a palavra, né? Porque assim, quando eu falo para as pessoas, olha, eu quero que você leia João 5 vezes, o Evangelho de João, eu estou dizendo para ela o seguinte: você precisa conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você não conhece assim afinco, quem sabe, lendo 5 vezes, o Espírito Santo vai dar um start nessa pessoa, entende? E aí ela vai poder realmente querer andar com Deus e ter intimidade com Ele. Porque ler e conhecer, mas não ter intimidade, também não resolve. Eu tenho que ter intimidade com o Senhor. Olha, o maior problema de muitos teólogos, eu conheci pessoas que eram crentes, batizadas com o Espírito Santo, que oravam em línguas, que tinham visões, revelações, foram fazer teologia e viraram ateus, entendeu? Por quê? Eu não sei te explicar. Porque eles deixaram a intimidade para só buscar o logos, a letra. Paulo diz que só a letra, logos, mata, tá? Mas o que vivifica é o rema, é a palavra de poder. É quando você come essa palavra e faz dela realmente o seu caminho, o seu caráter, a sua visão, o seu potencial. Você vive essa palavra na verdade. Então, meditar, eu vou pegar um versículo e eu vou meditar naquele versículo. Por exemplo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu vou orar essa palavra, porque eu não ando mais em trevas, porque Cristo é a minha luz. Entendeu? Eu vou falar para mim ouvir. Eu vou falar para mim ouvir. Eu vou ouvir a minha voz. E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nada mais justo do que eu fazer o quê? Eu vou ler a palavra em voz audível, a fim de que a minha mente receba essa conotação das Escrituras, mas eu não vou deixar ela só no ar, tá? Não vou liberar ela só na atmosfera, porque o que nós estamos fazendo é um exercício de liberar tudo na atmosfera para atrair a glória do Pai. Agora, veja só, o que eu vou fazer? Eu não vou só liberar a palavra, mas eu vou degustá-la, vou saboreá-la. Por exemplo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como a palavra é uma lâmpada? Por que ela é uma lâmpada? Quando ela se torna uma lâmpada? Entendeu? Então eu vou começar a perguntar e questionar. Eu vou tentar entrar nesse texto, eu vou me imaginar nesse texto. Eu andava em trevas, mas agora os meus pés são como latão reluzente, como diz Apocalipse 1 em Cristo, que Cristo tem os pés como latão reluzente. Os meus pés também, porque se eu sou filho de Deus, eu tenho também as vestiduras e a armadura igual a de Cristo. Porque o propósito de Cristo é que eu me torne semelhante a Ele. Então os meus pés são latão reluzente, tem luz própria nele. Por quê? Porque Cristo está em mim. Você entende o que é meditar? Então eu vou meditando e isso vai acrescentando a minha fé e eu vou crescendo, fortalecendo o meu espírito. Ok? Porque eu sei que no momento em que eu começar a lê-la, eu vou ser atraído pela Escritura. Ela irá entrar no meu cérebro e em 15 minutos eu estarei olhando através de um portal, porque a palavra pinta uma porta. Eu estava falando agora para você o quê? Eu estava falando que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu já estava me imaginando como Cristo, porque eu sou coerdeira com Ele e o Pai não faz acepção, certo? De pessoas. E se o Pai deu uma vestidura para o filho, eu também sou filha. Ele também tem uma vestidura para mim. Ele tem uma armadura para mim. É questão de fé. É questão de crer. Logo, abre-se essa porta e eu posso adentrar o mundo espiritual. Eu não vou mais ler as Escrituras como eu lia antes, mas eu vou começar a viver dentro da palavra. Eu vou começar a andar na palavra. Eu vou começar a vivenciar essa palavra
E essa palavra vai redundar dentro do meu espírito, a nível que quando os pratos e os convites e as tentações vierem, ou vou exemplificar, por exemplo, uma mulher, né? Seminua aparecer na frente de um homem, ele tendo esse exercício, ele vai fazer o quê? Ele logo vai pescar ao Satanás, armando um laço, uma cilada para mim cair. Uma mulher também sendo tentada por um homem mais, sei lá, que não seja seu marido, ou um namorado que ela sonha ter, ou sei lá eu o quê, de repente, ela está sendo atraída por um laço e ela vai ter o quê? Discernimento de espírito. Essa é a proporção de Deus. Que nós tenhamos esse alinhamento com o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu posso estar aqui na terra, mas a minha mente está ligada no trono do Pai, recebendo o alimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a nível que quando o diabo vem com o prato, ele vai ter que bater em retirada, porque eu sou do Senhor. Eu tenho uma aliança com ele. Veja só, quando eu falo de concordatas que o diabo busca fazer conosco quando estamos dormindo. Se você não tem o seu espírito desperto e fortalecido, automaticamente, por exemplo, se um homem, a fraqueza dele é uma mulher, ela vai aparecer seminua, e às vezes aparece o próprio demônio numa forma de mulher para ter sexo com este homem. Por quê? Porque sabe qual é o ponto fraco dele, ou aonde que ele pode atacar Satanás. Se a pessoa tem um buraco na vida dela, por exemplo, financeiro, então ele vai proporcionar o quê? Um dinheiro fácil, para ver se ele cai na tentação. Então, veja só, são portas que o diabo quer abrir para entrar. E às vezes isso acontece em sonhos. Mas quando você tem aquela sensação que você está sonhando, e dentro do sonho, você sabe que é um sonho, e você vê as figuras, os personagens, e você vê que aquilo é o diabo, e tomando a figura de alguém para querer te seduzir, e assinar um acordo com você, o que você vai fazer? Você vai repreender automaticamente. E ele vai bater em retirada e ele vai fugir de você. Resistir, não é? Ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você medita, você deve buscar entender o que a palavra significa. Como aplicar ela na sua vida? Ou quais implicações ela tem para você? Qual a resposta você precisa ter e qual o seu papel na palavra? Entendeu? Porque às vezes eu leio uma palavra, eu estou lendo, é a mesma coisa quando o pregador está pregando, não é verdade? O pregador está pregando, aí eu falo assim, ai, parece que o pregador está falando para mim, porque o pregador ele sabe da minha vida. Não, é a palavra de Deus. Agora, se a palavra está falando com você, realmente é a resposta que você precisa ter. O seu papel na palavra. Então, qual é o seu papel na palavra? Então, a palavra ela vem para fazer o quê? Nos dividir corpo, alma e espírito, tá? É por isso que ela é uma espada afiada, pronta para discernir, dissecar, para te realmente, eu diria, arregaçar a vítima para que o fogo de Deus desça. Lembra de Abraão quando foi lá, colocou o animalzinho lá no altar para sacrificar para Deus? E ele dissecou. O que é dissecar? Ele abriu o animal em duas partes. Então a palavra de Deus, quando ela é ministrada, e quando você está lendo e você começa a ver o seu papel, né, na palavra, essa espada afiada ela está te dissecando, está te cortando. Para quê? Porque tem problema. E aí o fogo vai vir. E o fogo traz o quê? Purificação. Então eu preciso desse fogo. Para mim entrar na glória, eu preciso deixar o fogo passar por mim. E quando o fogo passa, a glória vem. Isso é com certeza. Isso é glorioso que eu estou falando para você nesse estudo. Construir o seu homem espiritual é muito importante. Meditando na palavra, você precisa extrair dela como se fosse como um pirulito, tá? Que você chupa e você quer chupar mais. E aquele pirulito tá tão bom que você não quer dispensar ele de jeito nenhum, tá? Dá um pirulito para uma criança.
Tenta tomar dela, ela não vai querer enquanto não terminar. Por quê? Porque ela é doce. A palavra do Senhor é doce como o mel. Ela gera em nós sabedoria. Ela gera em nós entendimento, compreensão, discernimento. E ela nos cativa, nos aproximar mais de Deus. Ela muda os nossos costumes e os nossos ranços são jogados fora. Aquela tradição que nós carregamos por hierarquia, por causa da nossa família, porque a nossa família faz assim, fazia assado, cozido e frito, então ela vem assim para cortar de vez. A segunda chave para construir um espírito forte é a adoração. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sempre meditei nesse versículo, né? Porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quando que eu posso apresentar uma adoração em espírito e em verdade? Bom, é vitalmente importante que você entre no tribunal de Deus. A Bíblia diz que entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos e louvai-o e bendizei o seu nome. Salmo 104. Então você vai perante o Senhor com cânticos. Entra em seus portões com ações de graças e em suas cortes com louvores. Porque Deus, diz a palavra, eu não lembro se é Isaías 57, 14, que fala que ele habita no alto sublime monte, ele está no seu trono, mas ele também está com contrito e quebrantado de coração. Então eu levo esse adorar em espírito e em verdade, é quando eu me rendo por completo diante do Senhor e realmente eu falo, Senhor, não há bem algum em mim. Se o Senhor não fizer nada por mim, eu realmente vou perecer junto com os outros que têm perecido e descido à sepultura. Mas se o Senhor fizer alguma coisa, se o Senhor mandar o teu fogo, então eu posso ser resgatada e ser trabalhada para servir, para carregar a tua glória. Então, realmente, esse Salmo 100, verso 4, ele nos lembra muito quando o Hebreus fala, entrai pelas portas da cidade celestial, não é? E entrai com ousadia, para falar com quem? Com o dono, com o teu dono. Aleluia. Então você vai perante o Senhor com cânticos e entra em seus portões com ações de graça e em suas cortes com louvores. Cânticos e ações de graça devem ser uma parte da adoração. É uma parte. Quando você começa a glorificar o Senhor, né? Nós temos uma mentalidade pentecostal, e até mesmo há 30 anos atrás eu ouvi assim, alguém, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Fala glória, 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 glória. Realmente, digamos assim, seria um estágio de levar o homem que é excêntrico a se lançar nas mãos do Senhor. Por isso, os pentecostais dizem, fala glória, glória, glória. Não. Na verdade, você está excêntrico. Então, você está na sua essência toda, carnal. E você não consegue tocar aquilo que é espiritual. Então, quando você começa a adorar, então você começa a cantar ao Senhor um cântico novo. Você pode salmodiá-lo com algum salmo. E aí você vai declarando. Muitas vezes eu falo assim para as pessoas, se Jesus agora estivesse na tua frente, o que você falaria para ele? Eu fiz essa pergunta ontem para uma pessoa e ela falou assim, eu nem sei se eu cantaria ou se eu falaria, eu acho que eu ia chorar e chorar muito. Outros, talvez, vendo Jesus na sua frente, imagina só, ele poderia usar os termos de cânticos, tu és o meu amado, a minha alma se apega a ti, eu te amo, eu te adoro, tu és o meu tudo, o meu motivo de existência. Ou talvez a gente não vai ter palavras, mas
podemos abraçá-lo, beijá-lo, se inclinar diante dele, se prostrar. E isso vai te levando ao quê? Adoração. O que você falaria para Jesus depois que você já cantou, salmodiou, leu a palavra em voz alta, orou a palavra, orou em línguas, cantou em línguas? Nós nos lançamos aos seus pés. Nós reconhecemos as nossas misérias. Então, o que eu quero que você veja é que a adoração é vitalmente importante para você como um cristão. Ela constrói intimidade com a presença de Deus. A adoração, ela seria um patamar de preparação para que a glória desça. Então, quando você vai para o culto, você não vai buscar a presença de Deus. Você vai acrescentar a presença de Deus, porque a presença está em você. Porque você adorou Ele na sua casa, você comeu da palavra dele, você comeu com ele a palavra, porque você orou com ele, você salmodiou a ele, você fez tudo com ele, porque ele habita em você. Então, quando você vai para o culto, ele não vai chegar, ele está lá com você. Tá? E isso quebra alguns paradigmas, né? Daqueles ineto pentecostais. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Não. O Senhor chega junto comigo, porque Ele quer ver o que nós vamos fazer unidos como um corpo, como noiva. O que você vai fazer? Você vai dançar, você vai pular, você vai cantar, você vai chorar, você vai se rasgar. O que você vai fazer para atrair a presença do Todo-Poderoso? Para chamar os céus para a terra? Isso é reino. O Senhor quer que você chame os céus para a terra. E você é a porta dos céus para a terra. Então, o Senhor está te chamando. Vem. Vem, minha amada. Vem. Eu quero me entrelaçar com você. Eu quero dançar com você. Nós pensamos que Jesus é tão assim, né? É uma utopia. Jesus não dança. Quem disse que não? Jesus, ele vive em meio de adoração, de louvores. Os anjos dançam, pulam. Os anjos carregam estandartes, bandeiras. Os anjos tocam chofares, flauta, clarinetes. Os anjos tocam harpa, violão, tudo que tem corda. Os anjos tocam de tudo, pulam, dançam, rodam. Mas nós somos aqueles crentes que não. Jesus não faz isso. Claro que Jesus faz. Olha para Cantares. Jesus lá está falando de Cristo e a noiva do Cordeiro. A noiva somos nós. E a noiva se declara para o noivo. E o noivo se declara para a noiva. Então, é o tempo que você tem para se declarar para ele. Entendeu? Então, o que você espera? Como construir uma intimidade com a presença de Deus? Intimidade é construída a partir da adoração. A partir do anseio, a partir do desejo que você tem. Você tem desejo de cheirar Jesus, de beijá-lo, de amá-lo. Você tem desejo de abraçá-lo, de tocá-lo. Então, é o momento que você tem na adoração. Eu me lembro uma vez que eu estava orando e eu falei para Cristo assim: Jesus, senta aqui, que eu quero enfiar a minha cara no meio das suas pernas, porque hoje eu quero chorar. E isso faz mais ou menos uns 20 anos. E a sensação que eu tive que Jesus estava ali, sentado na minha cama, e eu estava de joelho, e eu chorei. Quando eu terminei de chorar, eu falei assim: Jesus, obrigada, porque eu sei que o Senhor tem uma saída para todas aquelas coisas que vêm para te decepcionar, para te entristecer, para querer te levar para baixo. E eu levantei dali cantando.
Por quê? Porque Cristo, ele me trouxe alegria. Então, nós podemos ter várias experiências. E quem disse? Na oração, você pode adorá-lo. Muito bem. A intimidade é construída a partir da adoração, a partir do anseio, a partir do teu desejo, tá? Adoração significa se render totalmente. Significa que eu estou dando tudo o que sou a Deus em rendição. É se render. Eu não sou mais. Quem é Cristo? Cristo é. Eu não sou nada. Ele é poderoso. Ele é o Senhor. Eu não. Eu sou simplesmente, como João Batista disse, uma voz que clama em meio a esse caos da terra. Eu sou uma voz que busca, que adora e que quer ter intimidade com Ele. Eu estou me submetendo, eu estou me rendendo, eu estou olhando para que Deus venha e me toque e encha a minha vida enquanto eu me entrego. Por quê? Porque enquanto você se rende, se entrega, o Senhor vem e te toca. Porque Ele quer ouvir o que você tem a dizer para Ele. Ele quer te tocar, Ele quer te encher. Porque aquele momento, às vezes, de adoração, nós entramos numa adoração tão intensa que nós não temos palavra. Talvez temos só lágrimas, riso, sei lá. E aí Ele vem e Ele te toca, Ele começa a te encher. E é uma via de mão dupla. Eu vou e você me toca, Senhor. Eu volto e eu vou. E você me toca e eu volto. Então, isso vai me encharcando da sua presença, da sua glória, a nível que eu começo a ser fortalecida. É isso que a adoração deveria fazer. Deve haver um encontro com a presença de Deus na adoração. Eu preciso me encontrar com Ele. Quando você está esperando em Deus em um local de adoração, você está se unindo com a natureza dele. E é interessante porque Paulo diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Você já teve essa experiência de ser um só com o Senhor? Você já experimentou isso? De estar no momento de adoração, agora eu não vou falar nada, eu já adorei, eu já li, eu já cantei em línguas, eu já disse que Ele é o meu lindo, o meu amado, e agora eu vou esperar no secreto, no escondido, e eu vou ficar ali esperando. Eu estou me unindo a Ele. Eu quero sentir o cheiro do Senhor. Eu quero ouvir as batidas do seu coração. E o Senhor começa a se revelar a nós. Você está se entrelaçando dentro do caráter dele. Você está se entrelaçando dentro e ao redor da glória dele. E da presença dele. E você se tornará um com ele. Porque a palavra não mente. Porque eu estou buscando me submeter e me render. É diferente daquelas orações mecânicas, daquele momento mecânico que eu tenho, que eu tinha, de Senhor, olha a minha listinha de compra, olha o meu vizinho, o meu amigo, o meu parente, o meu pai, a minha avó, a minha tia, o meu cachorrinho, o meu papagaio, olha, Senhor, minha conta bancária, meu emprego, meu não sei o quê. A gente sai dessa vida mecânica e nós ficamos, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? E aí você começa a interagir com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Bom, vamos lá para a terceira chave. Orar em línguas é uma chave vital. Você pode orar em línguas, você pode orar nas línguas dos anjos, e você pode orar na língua dos homens, né? Que eu falei, o seu entendimento, tá? A chave para orar em línguas é ter a sua mente cativa ou cativada pelo objeto do seu desejo. E a forma que ela se torna atraída é trabalhando com a palavra. Ou seja, eu leio a palavra e eu começo a orar em línguas, e eu começo a declarar a palavra e vou orando em línguas. E se você não memorizou as escrituras, leia elas até que você as memorize.
Como eu falei para você, o Salmo 119, verso 105. Então, o seu homem espiritual é edificado e se torna fortalecido. Isso exige prática, e esse serviço não é um serviço fácil, é um serviço difícil, é árduo. Isso vai mover o seu espírito e a ansiar mais por Deus. Ela vai te agitar, vai fazer você se levantar, faz a sua alma se submeter e o seu corpo se moldar à imagem do Filho de Deus, tá? Então veja só, exemplo. Às vezes eu falo para as pessoas, olha, começa orando 5 minutos, que às vezes a pessoa tem uma dificuldade, né? Aquela dificuldade, né? Por exemplo, né? Uma certa preguiça, né? Uma agitação do corre-corre. Então eu falo, para 5 minutos hoje. Amanhã você ora 10, depois você ora 15. Aí, se você achar que 15 minutos é muito, fica uma semana orando 15. Aí aumenta para 20, depois aumenta para 30 e aumenta para 1 hora. Nossa, 1 hora é muito, imagina. Eu já fui daqui para a Baixada orando em línguas, eu e o Dário, de boa. A gente vai orando em línguas, vai orando em línguas, vai orando em línguas, e sem problema, e não cansa, pelo contrário. Você parece que é energizado no poder do Senhor e aquilo vai te fortalecendo, vai te robustecendo e é uma chave para fortalecer o seu espírito, tá? Agora veja só, às vezes eu sou muito assim, quando eu tô na rua, quando eu tô numa condição, eu oro em línguas o tempo todo, tá? Em casa tem dias que eu levanto orando em línguas e às vezes eu deito orando em línguas, eu passo o dia, eu oro em línguas, eu tenho os meus times, ainda não tô ex, mas eu quero falar dos homens, alguns estão no livro dos Heróis da Fé, de homens que oravam 8 horas por dia em línguas. Por quê? Porque aquele que ora em língua, ele não está dificultando o trabalho das suas mãos e os seus pés. Ele pode estar andando, ele pode estar lavando um carro, uma louça, batendo um martelo, subindo numa escada, e ele está orando em línguas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, esses homens, que muitos deles estão escrito deles, a biografia deles dos Heróis da Fé, foram homens cheios do Espírito Santo. Antes de pregar um sermão, eles oravam 3 horas. Você acha que eles ficavam, Senhor, abençoa meu cachorro, meu papagaio, meu vizinho, minha mãe, minha avó, minha tia? De jeito nenhum. Esses homens oravam 3 horas. O que eles oravam? O que será que eles oravam? Oravam em línguas. Porque quando eu oro em línguas, eu oro com o meu espírito. E o meu espírito intercede junto a Deus. E o Espírito Santo, então, ele toma aquelas línguas com um gemido inexprimível, ele leva para o Pai, e o Pai começa a direcionar aquelas línguas do que precisa. Se aqueles homens oravam 3 horas antes de um sermão, o que eles estavam querendo? Senhor, eu tenho sede, eu tenho fome de almas. Então o Senhor agora vai ter uma grande concentração. Eu quero que a sua palavra, mas ele falava com entendimento? Não. Eles falavam no Espírito, orando em línguas. E aí as coisas aconteciam, porque quando eu oro em línguas, eu não sei para onde eu estou orando, nem o diabo sabe, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabe. E eles vão dar a resposta imediata. Então, eu quero que você pense no que você está ouvindo, que você medite. Eu vou deixar esse link. Me pediram para mim, porque eu tinha removido, porque esse é o link de estudo. Eu tinha removido do YouTube, mas eu vou deixar, eu vou colocar todos os vídeos de estudo e vou passar o link para você. Você pode consultar quantas vezes você quiser, certo? E se você quiser compartilhar o link, compartilhe o link não com criança, tá? Na fé, mas com pessoas que pelo menos tenham 2 anos de crente, que vai entender o que a gente está falando, porque senão eles vão pirar e viajar na maionese. Tudo bem? Pai, eu quero abençoar esse momento e quero pedir que o teu Espírito esteja trazendo realmente o entendimento que cada um precisa e necessita para esse tempo oportuno, Pai, aonde o reino dos céus, Senhor, tem sido manifesto
Pai, na terra pelos seus filhos, aqueles que têm se encorajado, aqueles que têm voltado a buscar, a estar realmente sendo, Pai, uma cortina ou um estandarte, um embaixador diante dos homens aqui na terra. Então eu quero pedir que o Teu Espírito nos traga luz, nos traga, Senhor, revelação, e que cada um possa crescer, Pai, não ficar só superficial nessas gotas que eu estou falando, Senhor, mas não, que eles possam cavar mais e conhecer mais o Teu coração e voar para Ti, Pai, e conhecer mais de Ti, no nome de Jesus. Eu Te louvo, eu Te engrandeço por tudo que o Senhor tem feito e abençoo cada irmão e cada irmã em nome de Jesus.